Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Queridos, Deus é bom e é por isso que estamos nesta noite louvando e engrandecendo o teu santo nome. Quantos estão alegres com Jesus nesta noite? São os 2, 3 que eu ouvi. Quantos estão alegres com Jesus nesta noite? Glória a Deus, irmão. Abra sua Bíblia, por favor, você que a tem, em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Glórias sejam dadas ao Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 7. Queria que você deixasse a sua Bíblia depois aí, porque certamente eu citarei alguns versículos, alguns vai dar para lermos juntos, talvez outros não, mas assim vamos caminhando na noite de hoje. Todos o têm? Diz assim o versículo de número, Marcos capítulo 16, versículo de número 7. Mas, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o verei. Mas, ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, diga comigo assim, a Pedro, diga mais forte, Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o verei. Versículo, João capítulo de número 21, por favor, versículo de número 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, mais 2 dos discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disse-lhe mais Simão Pedro, vou pescar. Deram-lhe os outros, também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco. Naquela noite, nada apanharam. Meus amados irmãos e irmãs, que aqui estão nesta noite, chama a nossa atenção o texto em que nós iniciamos a leitura desta palavra, no Evangelho segundo escreveu Marcos. Jesus estava agora, já na ressurreição, querendo ter um encontro com Pedro na Galileia. Jesus ele é objetivo na sua mensagem. Ele manda avisar os discípulos, os 11. Já não temos mais 12, porque Judas já não está mais, já está morto. 11 discípulos. Ele manda uma mensagem para que eles pudessem ir para a Galileia, e não poderia faltar Pedro. Interessante que quando nós lemos o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 21, a partir do versículo 1, somente 7 discípulos apareceram no lugar onde Jesus marcou o encontro. Certo? Que o que chama a minha atenção é a respeito desse homem em que Jesus fez questão de receber ou de marcar o encontro com ele. Pedro é aquele ao qual a Bíblia fala a respeito de Pedro, do nome de seu pai. A Bíblia expressa que Pedro é casado,
fala que ele é natural de Betsaida, fala em que a sua casa estava, ele residia em Cafarnaum, fala em que Pedro era o empreendedor, o empresário no ramo de pescaria, vai expressar que ele é o irmão de André. Tanto a Bíblia nos dá muitos detalhes a respeito de Pedro. Porém, o que mais chama a atenção deste homem é que Pedro era um homem de profundas contradições e, ao mesmo tempo, ele tinha uns desejos enormes dentro de si. Pedro era uma pessoa em que oscilava muito na sua caminhada, na sua vida. Ao mesmo tempo em que ele estava um valente, daqui a pouco ele se acovardava. E Jesus quer ter uma intimidade, quer falar, quer nos apresentar a respeito dele. Certo que eu poderia começar citando aos irmãos, no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, Jesus mesmo vai então nos apresentar num episódio, onde uma incredulidade surge no coração de Pedro, mas ao mesmo tempo um aquebrantamento vem logo após a ele. No mesmo instante ele consegue experimentar os dois lados. Pedro é aquele em que Mateus 16 proclama, ele consegue discernir, ele recebe uma revelação do alto, aonde Jesus pergunta aos discípulos, o que estão falando a meu respeito? Ele levanta e fala assim, mestre, Jesus pergunta aos discípulos, o que estão falando a meu respeito? Uns falam, mestre, uns se chamam de Elias, outro disso, outro daquilo. Pedro, e tu, Pedro, o que pensa a respeito de mim? Ele vira para Jesus e fala assim, tu és o Cristo. Ele tem uma revelação do alto, esperando receber um elogio, esperando receber uma palavra motivacional, mas Jesus na mesma hora diz a ele, Pedro, não, isto que você recebeu não veio de você, não veio do seu estudo, de uma pesquisa, isso que você recebeu por revelação do alto, foi o Pai quem vos entregou. Pedro é aquele em quem Mateus capítulo Mateus no capítulo de número 26, ele vai ter uma coragem anormal, ele levanta no momento aonde a situação não estava tão favorável assim, ele desembanha sua espada e avança no servo do sumo sacerdote e corta-lhe a orelha. Porém, no mesmo capítulo, Pedro é aquele que vai se acovardar, é aquele que vai recuar. O mesmo valente, o valente do mesmo capítulo, é o valente que vai se acovardar mais lá na frente. Pedro é aquele em que em Mateus 26 ainda, ele deixa a sua coragem, ele deixa tudo para então negar e cair numa lágrima profunda. Mas o que chama-nos a atenção é que no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 21, Pedro ele se apresenta como um fujão. Ele agora não quer ser mais valente, ele agora não quer mais negar ninguém. Ele está carregando um peso, uma marca muito grande na sua alma. Ele tem feridas na alma. E essas feridas então o levam a tomar uma decisão. Ele vai então decidir a fugir no capítulo 21. Porém, chama a minha atenção e eu convoco para que redobre a sua atenção, para que possamos aprender ou entender, caminharmos na Bíblia, as causas da queda de Pedro e o que foi que gerou esta ferida na alma. Talvez alguém aqui possa estar se questionando, dizendo, e Pedro tinha alguma ferida, pastor? Pedro era bem resolvido, engano teu, eu também pensava assim. Pedro, a primeira causa em que levou a queda de Pedro, foi que ele tinha uma confiança exagerada em si mesmo. Em Mateus capítulo 26, versículo 35, Pedro diz assim, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo eu te negarei, Senhor. Pedro estava convicto, ele estava tendo uma autoconfiança acima da média. Ele achava em que ele iria suportar, ou que ele poderia suportar todas as coisas. A autoconfiança em si de Mateus 26 começou então a crescer e isso alertou Jesus. Jesus está agora ali na cena com ele e está ouvindo que em Marcos capítulo 14, versículo 31, ele ainda insistia em dizer, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo eu vou te negar. Lá em Lucas ele ainda vai reafirmar, no capítulo 22, versículo 23, dizendo assim, Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte. Pedro então estava se achando superior
aos demais discípulos. Ele está sabendo do que vai acontecer com o mestre, e agora ele quer mostrar para o mestre que ele pode mais do que os seus companheiros, do que os demais discípulos. E Jesus, quando começou a ver esta atitude de Pedro, chamou-lhe a atenção. Por quê, pastor Marco? Porque isso Jesus sabia, em que a arrogância, a autoconfiança é o princípio para a queda do homem. Pedro agora está se achando, está se apresentando, mas ele não se atenta para o quê, pastor? Para algo em que estava em falta na sua vida, que é a segunda coisa em que vai levar Pedro a uma queda, uma caída, e que vai lhe trazer feridas na sua alma. Segundo é que Pedro foi incapaz de orar e vigiar na hora crucial de sua vida. Pedro, ele tem coragem de se apresentar como melhor do que os demais discípulos. Ele tem coragem de dizer para Jesus que ele confia em si, num ditado bem popular, que ele confiava no seu taco. Eu confio na minha atitude, eu confio em mim. E ele agora está esquecendo de algo que é o principal que nos sustenta na hora crucial da nossa vida, que é vigiar e orar. Pedro, ele neste momento de Mateus 26, no capítulo 26, versículo 40 ao 41, Pedro precisava estar na brecha, orando e vigiando. Porém, diz Mateus capítulo 26, versículo 40 e 41, eu leio para você, diz assim: e voltando para os discípulos, quem? Jesus, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vigiar e orar, pudestes vós vigiar comigo, vigiar e orar, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pedro, ao mesmo tempo que ele quer transferir uma segurança para Jesus, Jesus convida-o para um momento de oração. E na hora que ele convida para a oração e para o momento de vigilância espiritual, Pedro vai dormir, Pedro vai relaxar. É este Pedro em que agora Jesus está olhando, está observando, e ao mesmo tempo nos apresenta um homem que começou a entrar numa queda na sua vida. Queda esta em que, se nós, todos que aqui estamos e quem nos acompanha via internet, não se atentar para a sua vida, nós todos também estamos sujeitos a entrarmos no mesmo caminho de quedas e feridas de Pedro. Meus irmãos, isso é muito sério que estou lhe apresentando. Nós estamos vivendo um momento agora aqui em Mateus, aonde Jesus está nos seus últimos instantes com os seus discípulos, e ele só levou alguns dos seus mais chegados discípulos com ele para orar, e nenhum deles estavam dispostos, nenhum deles estavam prontos. E sendo que a oração para Jesus era algo prazeroso, e para os seus discípulos um fardo esse em que pesa até hoje nas nossas vidas. Já reparou que muitos de nós sofremos na hora em que entramos num período de oração, de intercessão? Um sono bate, um cansaço vem, tantas coisas começam a vir, e você às vezes está num momento crucial da tua vida, precisando de um revestimento, precisando ter uma vigilância, mas você não consegue orar. Você sabe que tem um peso, e aquele peso te leva a um sono. Entre o sono e a guerra, é melhor eu tirar um cochilo, pastor, e deixar que Deus tome o controle de todas as coisas. É isso que levou Pedro a absorver marcas na sua alma. É isso que vai começar a levar Pedro a uma queda na sua caminhada. O que me chama a atenção, a outra causa em que levou Pedro, foi que Pedro perdeu o controle emocional. Por que perdeu, pastor? Porque não ora, não vigia. Em João capítulo de número 18, verso 10, diz: então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Preste-me bem atenção. Ele sabia, Jesus já tinha falado de tudo que iria acontecer.
Todos eles já estavam cientes daquilo que estava por acontecer. Porém, por um vacilo de Pedro, minutos atrás, de não estar em oração, em vigilância, ele se precipita, ele não consegue controlar as suas emoções. E muitas das vezes, a nossa queda está aí, aonde nós perdemos o controle emocional. Quantas pessoas perdem o seu direito? Quantas pessoas perdem as oportunidades da sua vida? Por quê? Porque perde um controle. Está num trabalho, alguma coisa acontece, a pessoa não está vigilante, ela já desembanha a espada, e vai partir para cima de Malco. Nós não podemos fazer isso. Jesus está dizendo aqui para Pedro, o Evangelho de João agora vai mostrar, e Jesus vai ter que repreender, dizendo: Pedro, guarda essa espada, rapaz. Não precisa de espada. Se você quiser fazer tudo a espada, pela própria espada lhe será pago, Pedro. Irmãos, existem famílias que estão sendo destruídas por causa da perda emocional, a perda do controle emocional. Existem pessoas que estão perdendo tudo porque estão desembainhando a espada na hora que não é para desembainhar, para defender Jesus, na hora que não é para defender. E agora o apóstolo Pedro, ele então vai ouvir uma repreensão de Jesus, desnecessária, porque se ele estivesse atento ao que o mestre estava lhe falando anteriormente, orando e vigiando, ele não teria perdido o controle na hora que não poderia perder. Chama a minha atenção é que a ruína de Pedro começa a desmoronar. Cada vez Pedro começa a cair numa ruína, começa a cair num abismo. Como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. E agora, aquele que estava dizendo para Jesus que estava pronto para morrer, que estava pronto para fazer isso, que estava pronto para fazer tantas coisas, a Bíblia vai nos apresentar em Mateus 26, 58, que Pedro então começou a seguir a Jesus de longe. Outra queda de Pedro é que agora ele vai se distanciar daquele em que ele não poderia ter se distanciado. Quantas pessoas, por entrar em algumas quedas da sua vida, ao invés de se aproximar de Jesus na hora crucial, estão se distanciando daquele que tem a resposta e a solução dos seus problemas. Na hora que Pedro não poderia fazer isso, Mateus diz que mais Pedro o seguia de longe. Pedro vai fraquejando, Pedro vai perdendo as suas forças, Pedro vai tornando vulnerável, ele vai se acovardando cada vez mais. Ele vai dizendo para si mesmo, ele vai se conformando, dizendo assim: eu não sirvo mesmo para estar perto de Jesus, eu não sirvo mesmo para andar com Jesus. Pedro começou a aceitar as coisas, as feridas que começaram a tocar no seu corpo, na sua alma, na sua emoção, no seu ministério. E ele então vai abaixando cada vez mais a sua cabeça. Ele vai dizendo: é verdade, eu não sirvo para isso, é melhor eu passar para outro, é melhor eu deixar outro, porque isso não é para mim. Se atenta que Pedro não termina a sua ruína, não termina a sua queda. Como não bastasse se distanciar de Jesus, Pedro agora, a Bíblia diz em Lucas 22, em que ele se assentou na roda dos escarnecedores. Meus amados irmãos que aqui estão nesta noite, eu não estou falando de alguém que conhecia Jesus somente de ouvir falar, não. Estou falando de alguém que teve intimidade com Jesus. Estou falando de alguém que andou com Jesus. Estou falando de alguém que foi atraído pelo próprio Jesus. Agora, este homem, Lucas 22, 54, ele vai se assentar na roda dos escarnecedores. Diz assim, o verso 54, então, prendendo, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe.
E quando acenderam um fogo, um braseiro no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou o lugar entre eles. Sabe o que Pedro vai fazer? Como agora ele está vendo que a sua vida está entrando em ruínas. Nas caladas da noite, Pedro está de longe acompanhando Jesus, frustrado, com feridas na alma, porque nada está lhe dando certo. Ele então vai se aquecer no braseiro dos escarnecedores. E quantos dos nossos, no momento de desespero, no momento de tristeza, no momento de marcas, no momento onde a sua ferida está aberta, parece que numa erupção vulcânica, você vai se aquecer em braseiros escarnecedores, porque dizendo, pastor, já não deu certo mesmo, já que não deu certo, então é melhor eu já me envolver mesmo com o perdido, porque também sou perdido, e aqui ninguém vai apontar o erro de ninguém. Não, você não pode se assentar aí, Pedro. Pedro agora não é o Pedro que eu estou dizendo agora, é o que reside na cidade de São José do Rio Preto, que cabe a mim e que cabe a você. Pedro agora é o que me ouve. Nós não podemos nos conformar e nos assentarmos nesta roda. Nós não podemos deixar com que as circunstâncias da vida roube o nosso propósito, o nosso foco, a nossa missão, e venhamos querer nos aquecer em braseiros estranhos, em fogo estranho, que não é o fogo do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Querido, se você está desejando ir atrás de um fogo estranho, eu venho te dizer nesta noite, Pedro, não se distancie de Jesus, não, se aproxime mais dele, porque ele tem o fogo que você precisa, ele vai aquecer você na necessidade necessária da tua vida, amado. Pedro está aqui, Pedro está se conformando, e nenhum fracasso acontece da noite para o dia. Preste bem atenção na caminhada que estamos na vida de Pedro. Agora o mesmo Pedro que está se aquecendo no braseiro dos escarnecedores é o Pedro de Mateus 26. É o Pedro que lá em Mateus 26, no versículo de número 70, se você tem, abra comigo, Mateus 26, no versículo de número 70, que vai dizer assim: ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizeis. Este agora é o Pedro, em que Jesus virou para ele e disse, Pedro, deixa eu te falar uma coisa, Pedro. Você está querendo morrer, você está querendo falando tudo isso, mas Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar, Pedro. E quando essas ruínas começaram a acontecer, essas feridas começaram a ser abertas em Pedro, o que Pedro ouvia era somente esta palavra de Jesus ecoando na sua alma, dizendo, você vai me negar antes que o galo cante. O galo aqui não é a ave, não. O galo aqui, quando diz antes que o galo cante, estava falando da troca de turno dos soldados romanos. Quando então ia trocar o turno dos soldados romanos, dava-se o toque da trombeta, e aquilo era chamado como toque do galo, canto do galo, e trocava-se então os soldados. Trocava-se, fazia troca militar naquele momento, e Jesus vai dizer, antes da troca do turno dos soldados romanos, tu vais me negar, Pedro. Agora, Pedro está ali no abraseiro, e de repente uma moça passa, uma das jovens passa e diz assim, tu és um daqueles discípulos do mestre, de Jesus. Ele disfarça, ele olha para lá e para cá e diz, não sou não.
Posso até parecer, mas não sou eu, não. Ela diz, é você sim, Pedro. Antes do galo, Pedro já estava negando. E agora aqui, ele então nega 3 vezes. E ele então se afunda mais ainda num abismo. E a ferida começa a sangrar cada vez mais do seu interior. Ô Pedro, tu és um discípulo do Mestre. Tu és um escolhido do Mestre. Tu és um separado do Mestre. Quando agora ele está no mais profundo abismo, tudo está dizendo, você não vai sair mais daí. Você não vai conseguir mais se levantar. Para você já era, Pedro. Para você acabou por aqui. Aí entra o Evangelho de João, capítulo de número 21, ao qual nós lemos. Aí entra o que Pedro está querendo fazer. Aí entra o que Pedro vai dizer aos que estão com ele, a Tomé, a Natanael, a João e Tiago, e aos outros 2 discípulos que a Bíblia não cita o nome. Eu vou conjecturar que esses 2 discípulos sejam eu e você. Estão os 7, era para ir 11, só tem 7. Pedro vira para eles e fala assim, eu vou pescar. Quando Pedro está falando, eu vou pescar, ele está dizendo, eu vou voltar a ser o mesmo homem que eu era antigamente. Isso não é para mim. Isso tudo não é para mim. Eu vou voltar a ser o Pedro antigo. Eu vou voltar a fazer o que eu sei fazer, porque isso daqui eu frustrei. Eu estou derrotado. Eu estou amargurado. Eu estou com feridas na alma. Todo homem, toda mulher, quando ele se fere, quando ele quebra, a primeira coisa que ele pensa em fazer, estando ele caminhando, estando ele num caminho espiritual com Jesus, é dizer, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu vou abrir mão disso. Não dá certo. Para com isso. Você te criou uma expectativa em que ia dar certo aquele projeto, que aquela promessa ia se cumprir tão rápido na sua vida. Você preparou tudo, arquitetou tudo, de repente tudo aconteceu errado. Todas as portas se fecharam, tudo lhe deu errado. A primeira coisa que Pedro fala é, eu vou voltar a pescar. Quando tudo lhe ia bem, ele dizia, mestre, eu morro no teu lugar. Agora que tudo está lhe dando errado, ele diz, eu vou voltar a pescar, não é para mim. Só que um líder verdadeiro, ele precisa entender, aquele que tem promessa, precisa entender uma coisa, o que, pastor? Ainda que esteja ferido, sempre vai ter alguém que vai te seguir, meu irmão. Se eu não entendeu, eu vou dizer, porque é pesado mesmo. Ainda que você esteja ferido, se existe promessa de Deus sobre a tua vida, sempre vai ter alguém que vai querer te acompanhar. E é nesta hora que você tem que saber o que você está fazendo. Porque se você não souber, o negócio vai ficar pior. De repente, Natanael fala, eu vou contigo, Pedro. Tomé fala, eu também vou. Tiago e João falam assim, nós também iremos. E eu e você também iremos. Nós vamos também. Os 7 pulam no barco. E Pedro sai à noite para pescar. Ele vai fazer isso porque ele entendia de pescaria. Olha aqui para mim, irmão. Ele é profissional no que está fazendo. Ele está ciente no que ele está fazendo. Ele não saiu uma noite qualquer, não. No dia você, eu vou agora pescar em alto mar. Não, nenhum pescador faz isso. Todo pescador vai sair à pescaria na noite certa. Na lua propícia aquilo. E Pedro então falou assim, eu vou voltar a pescar porque hoje a única chance que está dizendo para mim é para pescar porque hoje está bom para peixe. E eu vou pescar. Pedro então prepara a rede, pega o barquinho e volta para a vida. Vai tentar voltar para a sua vida antiga. Olha para mim, irmão.
Aleluia. O que eu gosto dessa história é que Pedro, quando ele vai com seu barquinho, ele vai entrando ao alto mar, o barco vai navegando, daqui a pouco ele fala, aqui tá bom, aqui é bom para peixe, aqui eu vou arrebentar, essa é a minha profissão, não deveria ter saído daqui, tudo que aconteceu para mim foi uma frustração, então agora eu sei o que eu estou fazendo. Pega a rede, daqui a pouco ele começa a puxar a rede, vamos puxar a rede. E eles puxam a rede de uma velocidade como nunca antes. Tem nada, Pedro. Lança de novo. Puxa a rede. Não tem nada, Pedro. Lança outra vez. Espera mais um pouquinho. Deixa a rede bater um pouco mais fundo. Puxa. Pedro, não tem nada. Parece que eu vejo. Pedro está sentado no barco dizendo, eu sei por que está dando errado. Por que, Pedro, está dando errado? Porque eu neguei ele 3 vezes. Eu falhei com ele. E o negar ele não foi somente dizer que eu não conhecia. Eu neguei a minha fé, neguei o apostolado, eu neguei a obra que ele está fazendo por mim, eu neguei tudo que ele fez por mim. De repente, Natanael ouvindo aquilo, ele vai dizer assim, Pedro, você fez isso, e eu, Pedro, e eu? Rapaz, eu tinha um problema muito sério com quem era de Nazaré, Pedro. Uma discriminação terrível. Eu nem pegava na mão de uma pessoa de Nazaré e de repente, Pedro, um dia eu pergunto, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Talvez a pesca está ruim por minha culpa, Pedro. De repente, Tiago e João estão ali sentados dizendo assim, e aí, fala você. Não, fala você, não fala você. Pedro, dá oportunidade para eu falar também. Eles no barco, frustrados, a noite toda, a madrugada, frustrados. Porque a pior coisa é você sair para pescar, não dá em nada. Aí Pedro está ali sentado no barco, frustrado. E de repente João vai falar assim, eu tenho um negócio para contar, rapaz. Ele falou assim, então fala. Sabe? Um dia o mestre nos mandou ir na frente para arrumar uma hospedagem para ele em Samaria. E de repente os samaritanos não queriam nos receber. Eu virei para ele e disse, mestre, o senhor quer que nós rogamos e mandamos fogo nessa praga? Vamos acabar com esse povo tudo. O mestre na mesma hora disse, não, não faça isso não. Eu não vim para matar não, eu vim para ganhar, para conquistar. E lá na frente ele vai e ganha a cidade inteira de Samaria, Pedro. Acho que a culpa não é tua não, a culpa de repente foi nossa. E queríamos nos precipitar na decisão com o pecador, Pedro. Pedro, e de repente começando a colocar a ferida para fora, dizendo, esse está ferido, o outro está ferido, o outro também está ferido. Só restaram os 2 que a Bíblia não cita o nome, eu e você, que às vezes queremos entrar no barco de Pedro, no barco dos frustrados, dizendo, pastor, para mim deu errado, pastor, eu já tentei e não consegui, pastor, pisei na bola, eu estava firme com Deus, pastor, eu estava orando, jejuando, mas de repente eu caí, eu tropecei, pastor, eu me cansei, eu quebrei um propósito, eu quebrei, pastor, um princípio, agora é melhor eu voltar a fazer o que eu fazia, pastor. Não, irmão, ouça o que eu vou dizer. Enquanto eles estavam ali chorando as mágoas uns para os outros, o barco de Pedro estava sendo empurrado pelo próprio mar. O mar está trazendo eles, tirando eles de alto mar e trazendo eles mais para perto da praia. Eles não estão nem percebendo por quê, pastor. A ferida
era tamanha, estava sangrando tanto, que eles esqueceram de peixe, esqueceram de pescaria, disseram: nós estamos frustrados mesmo, não tem peixe, não tem nada, é melhor amanhecer o dia e ir embora dormir, melhor coisa que nós vamos fazer. De repente o dia vai amanhecendo, o mestre aparece lá na praia e fala: ei! E eles falam: oh, pois não. O mestre diz: tem peixe aí? Para Jesus falar com eles assim, é porque eles já estavam perto. Eles estavam em torno de 100 metros de Jesus da beira do mar, da praia. 200 côvados dá em torno de 90 a 100 metros, diz a Bíblia. E Jesus fala: ei, tem peixe aí? Aí, tem não. Tá ruim. Jesus assim: é o seguinte, mestre, passamos a noite inteira pescando, mas não deu nada hoje. Hoje, estamos frustrados, estamos lascados, tem nada. Lança a rede do lado direito, porque quando eu estava vindo, eu dei uma ordem para um cardume de peixe se aproximar perto de vocês. Lado direito, na beira da praia, em águas rasas. A diferença do Evangelho de João para o Evangelho de Lucas é muito grande. Por quê, pastor? O Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, no capítulo 5, Lucas apresenta como a pesca maravilhosa. João, no capítulo 21, apresenta como a pesca milagrosa. Maravilhosa porque a de Lucas, as águas eram profundas, e peixes grandes se pescam em águas profundas. A de João, as águas são rasas, e o mestre está dizendo: lança a rede do lado direito na água rasa. A pesca é maravilhosa em Lucas, porque Jesus estava dentro do barco com eles, lá em Lucas 5. A de João é milagrosa, porque Jesus está na praia já assando peixe, comendo pão. A pesca é maravilhosa em Lucas capítulo 5, porque aconteceu, eles tiveram variedades de peixes na pescaria. Agora na pesca de João ela é milagrosa, por quê, pastor? Serão 153 grandes peixes escolhidos que vão sair daquele lugar. A pesca de Lucas capítulo 5 foi maravilhosa, porque aconteceu antes da ressurreição. Agora em João capítulo 21, a pesca é milagrosa. Por quê, pastor? Porque aconteceu depois da ressurreição. A pesca de Lucas capítulo 5, meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo, foi milagrosa porque as redes se rompiam. Era tanto peixe que a rede começou a arrebentar. Agora a de João é milagrosa porque as redes não se rompem. Eles lançam a rede e a rede aguenta firme. A rede não arreda. Eles estão puxando, eles estão tentando trazer. A pesca de Lucas foi maravilhosa. Por quê, pastor Marco? Porque o lugar era apropriado para os pescadores profissionais. Agora a pesca de João capítulo 21 que eu estou falando foi milagrosa porque o lugar não era apropriado. Mas Jesus virou e disse assim: ei, lança no lugar que não é apropriado, lança no improvável, tenta outra vez, porque você vai ver o que vai acontecer hoje. Eu vim dizer para você que está frustrado, cansado, desanimado: levanta a tua cabeça, pega a tua rede de novo. Que tal você lançar para o lado direito? Pastor, mas a água é rasa. Mas se Jesus está mandando, vai dar certo. Pastor, mas na água rasa só dá piabinha, peixe pequeno. Mas se Jesus está falando, prepara-te, porque tem 153 grandes peixes te esperando. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas eu estou falando: o que deu errado nas águas fundas vai dar certo nas águas rasas, porque há uma palavra liberada do mestre ao teu respeito. Você precisa tentar de novo. Você não entendeu o que eu disse? Eu vou repetir: você precisa tentar de novo. Você não pode parar agora. Cutuca quem está à sua direita e à esquerda, fale: e aí, Pedro, vai lançar?
Tem alguém comigo aqui ou não? De repente, Pedro fala assim, então, se está falado... Está pesado. 7 homens, 7 discípulos estão tentando. Meu Deus, que é isso? João amado está puxando a rede, está dizendo, Pedro, só pode, aquele que está falando lá na praia, só pode ser ele. Ele quem? O mestre, porque na águas rasas, ter 153 peixes e a rede está pesada desse jeito, esse milagre só Jesus sabe fazer, só ele tem poder para fazer. O que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que você tentou lá, eu estou dizendo que você foi até lá, não deu certo. Jesus está dizendo, agora vai no improvável, porque é aí que eu vou te surpreender. Puxa a rede, puxa a rede. Quando Pedro ouviu falar que era Jesus, a Bíblia diz que Pedro estava desnudo, colocou a sua roupa e pum, na água, 100 metros raso. Ele chega perto do mestre. E quando Pedro chega perto do mestre, caminho para terminar, aí começa a cura das feridas de Pedro. Como assim, pastor? Pedro largou 6 homens, 7 já não estavam conseguindo dar conta de puxar a rede. Eu não sei se você está preparado para puxar a rede e os peixes que Deus vai mandar para você. Não, só 3 que entenderam. Eu vou repetir. Eu não sei se você está preparado para receber o que Deus já deu ordem para entrar na tua rede, para você poder receber. 7 homens não deram conta. Pedro agora largou isso na mão. Quando ele chega, o que tem ali, pastor? Tem aonde a ferida de Pedro mais se abriu. Tem o que, pastor? Braseiro. Jesus está na praia. A Bíblia diz que ele tem um braseiro e tem peixe e pão. Quando Pedro chega, chega com medo. Porque todo mundo que peca, que erra, quando ele chega perto de Jesus, ele chega tremendo, pensando que vai levar um esculacho. Pedro falou, agora o negócio vai ficar apertado para o meu lado. Agora... Na hora que Pedro vê o braseiro, ele lembra daquele dia que ele se assentou na roda dos escarnecedores. A ferida já começou a ser apertada. Ele vai se aproximando de Jesus, mestre, esperando levar uma. O mestre, quer pão e peixe, Pedro? Coma, Pedro. Ele pega pão e peixe, esperando assim, não vai falar nada. Não, porque ele não veio para bater. Ele veio para curar a sua ferida, Pedro. Você não entendeu o que eu estou dizendo? Eu vou repetir para você. Talvez você está com medo, irmão e irmã, de voltar para Jesus por causa do erro, por causa do vacilo que você cometeu. Você está pensando que Jesus vai te bater? Não, Ele está com um braseiro, com pão e peixe, esperando você. Tem uma peixada sendo feita na beira da praia para você comer com Jesus. Aí Pedro fica esperando e fala, come, Pedro. Eu vim aqui para te alimentar, Pedro. Eu vim aqui para te fortalecer, Pedro. Eu vim aqui para colocar nas tuas mãos aquilo que você tentou a noite inteira e não deu certo. Pedro começa a comer o pão, começa a comer o peixe. De repente os 6 amigos chegam ali, vai chegando com o barco, com o peixe cansado. Na hora que os 6 se aproximam, Natanael desce do barco, assustado. E ele vai me discriminar, ele não vai... Ele sabe como é que eu tratei ele. Tiago e João ficam meio assim. Tomé é duvidoso mesmo. Ele fala, esse negócio, não sei não. De repente, Jesus senta com eles.
e começa a dar pão e peixe para eles comer. Jesus não está interessado em te humilhar porque você pecou. Jesus não está interessado em expor você ou expor as falhas que você cometeu, não. Jesus está interessado em dar pão e peixe para você comer. Ou irmão, você que está pensando que Ele não te ama mais, isso é engano teu, porque hoje o braseiro está aceso, a peixada já está sendo pronta, é só comer aquele que quer comer. Ele está oferecendo para quem quiser na noite de hoje. Alguém quer comer pão e peixe de Jesus aqui nessa noite? Quando eles comeram, me ajuda aqui os irmãos, já vamos terminar. Quando eles comeram, aí Jesus fala assim: ei, pega lá um dos peixes que vocês pescaram. A Bíblia diz que Pedro levantou e foi sozinho. Escuta isso. Sozinho. Ele foi e trouxe a rede e arrastou o barco. Sozinho. O que é isso, pastor? Mostra-me que o homem longe do Salvador, ele é fraco, mas quando ele se aproxima do seu Salvador novamente, Deus o renova suas forças e ele faz aquilo que muitos não conseguem fazer. Não entendeu? Vou explicar melhor. Deus sabe que você é capaz, rapaz, de tirar os 53 peixes das águas, tirar o barco da água. Deus sabe que você tem uma força, Deus sabe que você tem um potencial, Ele sabe que você tem o talento, Ele sabe que você tem o chamado, e é por isso que hoje Ele vem acender o braseiro, Ele vem te dar pão, Ele vem te dar peixe, dizendo: volta, Pedro, fazer o que você sabe fazer, porque eu confio em você, rapaz. Levante a tua cabeça, irmão. Levante a tua cabeça, irmã. Deus quer te usar novamente. Deus quer te usar novamente, jovem. Deus quer te usar de novo, irmão. Ou homem, ou pai de família. Deus quer ver você trazendo os peixes para a beira da praia, porque Ele quer ver que você está renovado, fortalecido, e o nome dEle será glorificado na tua vida, Pedro. Tu és Pedro. Você não é aquele fracassado, aquele derrotado. Você não é aquele que anda cabisbaixo. Você é aquele que tem força, resolve o problema. Você é aquele que quando entra para ganhar. Você é aquele que quando entra, enquanto Deus não agir, você não para. Tu és Pedro. Tu és Pedro. Fala para quem está do teu lado aí: tu és Pedro, irmão. Fala para ele ou para ela assim: Deus sabe quem você é. Diga aí para ele ou para ela: levanta a tua cabeça, irmão. Fala para ele ou para ela assim: vai lá, traz os peixes aí para a gente comer. Alguém está entendendo o que o pastor está dizendo aqui ou não, irmão? Alguém recebe esta palavra sobre a sua vida ou não, irmão? Tem algum Pedro aqui que está comendo pão e peixe nesta noite? Tem algum Pedro aqui que pode levantar a mão e dar um glória, um aleluia, fazer alguma coisa para ele? Tu quer voltar a ser o velho homem, por quê? Pedro, está fortalecido, Pedro? Tô, Senhor. Está forte, Pedro? Tô. Tu me amas, Pedro? Ele precisa terminar a cura interior de Pedro. Tu me amas, Pedro? Mestre, tu sabes que eu te amo. Primeira pergunta: Pedro, tu me amas? Segundo, tu sabes que eu te amo. Terceiro, Pedro, tu me amas? Porque Jesus perguntou 3 vezes, pastor. Porque 3 vezes Pedro negou a Jesus. E porque ele insistiu na expressão: Pedro, tu me amas? No grego, Jesus estava dizendo: Petros, agapesme. Petros,
Agapesme, Petros, agapesme, que quer dizer: tu me amas ao ponto de morrer ainda por mim, como você falou lá em Mateus? Você ainda se acha maior do que os seus irmãos discípulos? Aí Pedro responde para Jesus 3 vezes, porque agora ele sabe quem ele é. Mestre, Filosme, mestre, Filosme, mestre, Filosme, tu sabes, Senhor, que eu te amo, não ao ponto de morrer, mas o Senhor sabe e pode contar comigo. Agora que Jesus então descobriu que Pedro se aquebrantou, o orgulho caiu por chão, ele fala assim: então Pedro, eu tenho um negócio para dizer para você. Eu tenho uma rede nova para colocar na tua mão. Agora que você já não se acha mais superior a ninguém, Pedro, vem cá, eu vou falar um negócio para você, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Cuida, Pedro, das minhas ovelhas. Ô Pedro, eu vou dizer uma coisa: você está sendo, a partir de hoje, na beira da praia, está sendo separado o pastor desse povo, Pedro. Vai pastorear, vai cuidar, porque agora você aprendeu a depender das minhas mãos. Ô irmão, sabe por que tudo deu errado? Sabe por que até hoje tudo estava dando errado? É porque Deus estava querendo quebrar o teu orgulho e está querendo dizer a você: querido, dependa de mim, porque eu sempre terei o que você precisa, eu sempre tenho o que você necessita. Ô Pedro, deixa eu te dizer uma coisa: vem comer pão e peixe com Jesus na beira da praia. As tuas feridas serão curadas, os seus traumas serão curados, as decepções vão ficar para trás e tu sairás um novo homem nesta noite. Aí Natanael, que discriminava, quando vê Jesus falando para Pedro, ele não consegue mais ter a discriminação dentro dele. Ele agora vai dizer assim: esse é o mestre, esse é o mestre, é ele, é Jesus. Tomé, o que duvidava de tudo, está dizendo: olha lá a mão dele, olha lá, é ele mesmo, olha lá, é ele. Eu amo ele. Tiago e João, vai mandar fogo. Está dizendo: não, vamos amar. Vamos amar o samaritano, vamos amar o pecador. Ao invés de mandar eles ir para o inferno, nós vamos amar eles. Nós vamos ajudar eles. E os outros dois, pastor, eu conjecturei que era eu e você. A decisão tua você vai ter que tomar. A minha eu já tomei. Estou dizendo para você que dele eu não largo, que eu estou junto dele. Agora eu não sei qual a decisão que você vai tomar a partir desta noite. E a pergunta para Jesus é para você agora: Pedro, tu me amas? Se você o ama, se coloca de pé, por favor. Cada vez que a minha fé é provada, como que você vai terminar? Chance de crescer talvez você adentrou nesse santuário dizendo: eu vou me afastar dele. Eu vou lá hoje, mas eu não volto mais. Eu vou distanciar dele. Ou talvez você está distante de Jesus. Talvez você se afastou, se decepcionou, se feriu, caiu, pecou. Eu queria que você, que está afastado, decepcionado, ferido, cansado de lançar a rede a madrugada toda e não pegar nada, e você que quer se aproximar de Jesus novamente, se você quiser sair do teu lugar e vir até a frente, venha, porque eu quero orar por você. Não deixe para depois, faça hoje. Pastor, eu preciso fazer isso. Pastor, eu preciso me aproximar. Talvez você está caminhando entre os discípulos, mas está se cansando, está se ferindo e não consegue mudar o lado de lançar a rede. Sai do teu lugar e venha, Pedro. Venha, porque hoje tu vai comer pão e peixe na beira da praia. Tu vais comer pão e peixe na beira da praia. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando, Pedro. Por muito tempo você quis resolver do seu jeito. Por muito tempo você quis fazer na força do teu braço.
Por muito tempo você quis fazer na experiência que você tem de vida. Amassa toda a experiência, deixa de lado e venha depender daquele que tem pão e peixe para você. Venha depender daquele que tem pão e peixe para você. Talvez você nunca sequer se aproximou de Jesus, e hoje Jesus está te chamando. Vinde a mim como estás. Pastor, mas eu pequei, eu errei, eu falhei. Eu não estou pregando aqui hoje somente para os certos, não, estou pregando para todos. É uma decisão tua hoje. Pedro decidiu o que, pastor? Em cuidar, apacentar as ovelhas do Senhor. E você, qual a decisão que você vai tomar? Saia do teu lugar, venha até o altar do Senhor. Se o Espírito de Deus está falando contigo. Você que está no altar, fecha os teus olhos enquanto os ministros estão adorando, estão ministrando sobre a tua vida. Vá comendo pão e peixe que você precisa. Deixa Jesus mexer na ferida em que você tem. Deixa Jesus mexer aonde ninguém mexe. Deixa Jesus tocar aonde ninguém pode tocar. Eu já tive feridas e andando no barco. Eu já entrei no barco de pessoas feridas, dizendo: eu vou voltar a ser o que eu era. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia. É melhor, está dando tudo errado. Não vai dar mais certo. Mas Jesus está dizendo hoje: lança a rede para o lado direito. Tem 153 peixes para você, irmão. Tu vai começar a semana diferente. Alguém vai dizer: o que aconteceu? É que a minha pescaria na noite passada foi maravilhosa. Foi milagrosa. Eu peguei cada peixe grande. Cada milagre aconteceu na minha vida. Jesus está te chamando, irmão. Ele quer curar as suas feridas. Ele quer mudar a tua sorte. Fecha os teus olhos, você que está no teu lugar aí. Estenda as suas mãos para cá, se você puder, por favor. Vamos interceder pelos nossos irmãos que aqui estão, aqueles que estão nos acompanhando via internet. Ai, que esta palavra te alcance onde você estiver, Pedro. Ou que esta palavra entre no teu coração onde você estiver. Que você possa receber a cura, Pedro. A cura, Pedro. Você pode ter errado, falhado. Receba perdão nesta noite. Os que estão neste altar, receba perdão da parte do Senhor. Receba pão e peixe da parte do Senhor. Ou no nome de Jesus Cristo, eu ministro sobre a tua vida. Eu ministro sobre a tua vida. Eu ministro sobre a tua vida. Você não é o velho Pedro, não. Você não é o Pedro frustrado, caído. Não, não, não. Tu és um Pedro ao qual vai apacentar. Tu és um Pedro ao qual vai puxar a rede cheia de peixes. Tu és um Pedro ao qual Deus o chamou, ao qual Deus o escolheu. Eu ministro sobre ti nesta noite. Eu ministro sobre você aquilo que estava te afrontando, aquilo que estava te bloqueando. Nós deixamos hoje tudo na cruz do Calvário. Nós deixamos hoje tudo aos pés da cruz de Cristo. Receba pão e peixe da parte de Jesus. Receba pão e peixe da parte de Jesus. Tenha suas forças renovadas. Tenha as promessas de Deus renovadas sobre a sua vida. Tenha tudo aquilo que Deus lhe prometeu ativado dentro de você novamente. Tudo que o diabo disse até hoje, que na tua família não vai dar certo, que no teu relacionamento não vai dar certo, que no teu ministério não vai dar certo, que com os teus filhos não vão dar certo, é mentira. Eu rejeito essas palavras. Eu quebro essas palavras no nome de Jesus Cristo. E eu declaro a bênção do Senhor sobre ti. Eu declaro as promessas do Senhor sobre ti. Eu declaro as promessas desses 66 livros sobre a tua vida. Eu declaro aquilo que a Bíblia lhe garante, aquilo que a Bíblia lhe promete. Eu ministro sobre a tua vida nesta noite. Você que está no teu lugar, eu te abençoo, Pedro. Eu abençoo a tua pescaria. Eu abençoo os teus negócios. Eu abençoo a tua família. Oh, Pedro, quando você lançar a tua rede, prepara para os grandes peixes que o Senhor te dará. Há uma pescaria extraordinária da parte de Deus para a tua vida. Eu te abençoo na autoridade que é no nome do Pai. Eu te abençoo na autoridade que é no nome do Filho. Eu te abençoo na autoridade que é no nome do Espírito Santo de Deus. Quantos recebem esta palavra sobre a tua vida e podem celebrar ao Cordeiro Santo de Deus, faça algo a Ele. Glorifica o nome dEle. Exalta o nome dEle, porque Ele é merecedor de honras. Ele é merecedor de glórias. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. 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 Tu és escolhido do Senhor. Tu és escolhido do Senhor. Tu és escolhido do Senhor. Ah, se você puder puxar a sua rede aí. Ah, se pela fé você puder puxar a tua rede.
Ah, se pela fé você puder puxar a tua rede, puxa ela e glorifica o nome daquele que é digno de ser glorificado. Tente outra vez, porque vai dar certo. Tente outra vez, porque vai dar certo. Tente outra vez, porque vai dar certo, no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio que Deus falou de uma forma poderosa com cada coração nesta noite. A palavra de Deus é muito rica. O pastor começou pregando. As mulheres foram até o túmulo de Jesus. E lá encontrou um anjo. Disse para elas e ressuscitou. Eu quero falar para vocês nesta noite, meu irmão. Você precisa crer na palavra. Jesus já havia afirmado que ele ressuscitaria ao terceiro dia, e foram apenas aquelas mulheres. Os discípulos escolhidos não estavam lá, faltou fé para eles. Mas eu quero falar para você nesta noite: você pode se esquecer de Deus, mas Deus não se esquece de você. Na pesca maravilhosa, Jesus disse para Pedro: eu vou fazer de você pescador de almas e de homens. E Pedro estava se afastando para viver da pescaria, mas Jesus não se esqueceu da sua palavra, e através de um milagre, não apenas Pedro, mas os demais discípulos voltaram e se colocaram conforme a determinação de Jesus na vida deles. Eu quero falar para você nesta noite, meu irmão e minha irmã: tenha fé. Deus tem propósito na tua vida. Pedro havia se esquecido em decorrência da luta, queria voltar à vida anterior, mas Deus não desistiu dele e não vai desistir nem de mim, nem de você, nem da minha casa, nem da tua casa, nem da minha família e nem da tua família. O nosso Deus é um Deus tremendamente abençoador. Amém, amados? Glória a Deus. Então vamos agora levantar as nossas mãos assim, no sentido de receber. Que o grande amor do Deus Pai, a graça e a paz do Deus Filho, a comunhão terna e afetuosa do Deus Espírito Santo seja com cada um de nós, não apenas hoje, mas permaneça para todos sempre. E os Pedros nesta noite, que creu na palavra, tem total liberdade de aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e digam amém, 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 e graças a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Deus não se esqueceu de você, Deus não vai desistir de você. Creia nisso. Deus tem plano e propósito na sua vida. Amém, amados? Glória a Deus. Olha, nós temos uma cantina abençoada hoje, é cachorro quente, amém? E é cachorro, conforme disse o pastor Reginaldo, Pitbull, amém? Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão e tome posse da sua vitória em nome de Jesus.